entendido por que eu não posso usar esse símbolo aqui. Logicamente equivalente é para construção proposicional. A conjunção não é logicamente equivalente à disjunção, mas a negação da conjunção é logicamente equivalente à disjunção das negações. Tá? Esse é um bom exemplo para você entender o que são construções logicamente equivalentes, ou seja, o que são composições de proposições logicamente equivalentes. Você tem duas composições distintas. Quando é que essas composições são logicamente equivalentes? Quando elas possuem os mesmos valores lógicos para as quaisquer possibilidades lógicas das suas componentes. Não é o caso aqui. O caso aqui é esta proposição estática e esta proposição aqui, elas são o quê? Equivalentes. Não cabe usar a expressão logicamente equivalentes, porque isso é outra situação, é outro contexto. Em relação ao valor da proposição? É por aqui. Se as duas são verdadeiras, elas são equivalentes. Porque ser equivalente é esta equivalência ser verdadeira. Está aqui, ó. Dizemos que P equivale a Q quando, ou que é equivalente a Q quando a equivalência como operação é uma proposição verdadeira. Entendi? Mas aí, nesse caso, eu posso verbalizar isso dentro de si, somente si? Ah, sim, eu esqueci, né? Tá aqui. Não, esqueci não, tá aqui. Se somente se que. Pode. Nós dizemos que P se somente se que, quando é equivalente, dizemos que P equivale a Q, ou que P se somente se que, tá? Porque isso aqui lê-se P se somente se que, vírgula, ou P, e tem mais essa opção, ou P equivale a Q. Ou P e Q são equivalentes. Ou P é equivalente a Q. Tá? Várias possibilidades. Tá certo? Então você pode usar, dizemos que P, mas na realidade P é equivalente. Deixa eu ver. P é equivalente. Pode ser assim. Faz mais sentido. Daqui quando isso aqui é verdadeiro. Agora, observe uma coisa. Tem um exercício aí, na lista, nas notas, e eu vou fazer esse exercício para vocês, porque ele encerra o que nós chamamos de demonstração por absurdo. Tá? Coisa que nós temos aqui, aula 4, né? O exercício é o seguinte, ó. Exercício, tá? É um exercício. Sejam P uma proposição e A uma proposição falsa. E há uma proposição falsa, que eu já sei que é falsa, tá? Mostre que P I, vou botar a mesma anotação aqui, P I, não P implica A, essas duas proposições, essa e essa, são equivalentes. Mas são equivalentes mesmo, tá? São equivalentes nesse sentido, ou seja, as duas têm o mesmo valor
lógico. Quando é que duas proposições são equivalentes? Quando elas têm o mesmo valor lógico, que é quando isso aqui é verdadeiro. Quando é que duas proposições são equivalentes? Quando a equivalência é uma proposição verdadeira, ou seja, quando P e Q são verdadeiras. Ele quer que você mostre que qualquer que seja P, essas duas são equivalentes. Ou seja, elas duas têm o mesmo valor lógico. Isso é simples. Isso é simples. Por quê? Porque você pega, ó, tabela, pega P, pega A, tá? E pega não P, e pega aqui não P implica A. Quais são as possibilidades para P? Verdadeiro ou falso? Quais são as possibilidades para A? Falso, falso. Falso e falso, porque eu já sei que ela é falsa. Tá? Qual é a possibilidade para não P aqui? Qual é? Falso e verdadeiro. Então qual é o valor disso aqui? Qual é? Não P implicar, qual é? Verdadeiro e falso. Então essas duas, não importa quem seja P, não importa quem seja P, a proposição P e essa tem os mesmos valores lógicos. Ou seja, se você quer mostrar que uma proposição é verdadeira, moral da história, você está diante de uma proposição e é pedido que você demonstre que ela é verdadeira. Aí você tenta mostrar que ela é verdadeira, mas não consegue. Aí você demonstra que a negação de P implica A é verdadeira. Ou seja, você demonstra que a veracidade da negação de P é suficiente para a veracidade de uma proposição A sabidamente falsa. Quais são as possibilidades para você mostrar que uma proposição P, você tem uma proposição P, alguém faz uma afirmação para você e diz, mostre que isso é verdade. Certo? Mostre que isso é verdade. Mostre que P é verdadeira. Uma forma de mostrar que ela é verdadeira é você mostrar direto. Está aqui, verdadeira. Está aqui, provei que ela é verdadeira. Mas você não consegue de jeito nenhum provar que essa proposição é verdadeira. Tá? Colocar ela não é falsa. Hã? Não. Você não consegue provar que ela é verdadeira. Se você provar que a negação é falsa, você está provando que ela é verdadeira. Tá certo? Uma forma é você quer provar que ela é verdadeira, mas você não consegue. Aí você demonstra que essa daqui é verdadeira. Ó. Demonstra que a negação de P implica A, onde é falsa, é verdadeira. Se você demonstrar, você assume que você assume a veracidade da negação de P e garante a veracidade de uma proposição A sabidamente falsa. Então, se isso aqui é verdadeiro, a P também é verdadeiro. Por causa dessa tabela. Se isso é verdade, a P também é verdade. Então, se você provar que esta implicação é verdadeira, sabendo que A é falsa, você demonstrou que P é verdadeira. Por causa dessa tabela aqui, ó. Não há possibilidade disso ser verdadeiro e P ser falsa, porque se isso é verdadeiro... E como é que você demonstra isso aqui? Por prova direta. Você quer provar que P é verdadeira. Em resumo, você quer provar que P é verdadeira. Aí você assume que P é falsa e conclui a veracidade de uma proposição sabidamente falsa.
Por isso é que é chamada demonstração por absurdo. Tá? Demonstração por absurdo. Tá certo? Demonstração por absurdo. É como se eu chegasse para você, é porque eu não tenho um exemplo. No conjunto dos números reais, quando eu estiver no conjunto dos números reais, eu vou exercitar mais isso aqui. Grave isso aqui, porque isso será usado. Tá? Será usado muito aqui. Proposição é verdadeira. Tá? A consequência disso é o seguinte, ó. A consequência disso é um outro exercício que seria um corolário desse, ó. Porque se eu demonstrei esse, eu demonstrei esse aqui, ó. Sejam P e Q proposições. Tá pronto, tá demonstrado. Tá? Temos a tabela, o enunciado, a solução desse exercício. Qual é? Tem-se a tabela. Tem-se a tabela. Alguém duvida dessa tabela? Vai. Então, dessa tabela, qual é a conclusão? Tem-se a tabela seguinte. Para poder usar um ponto aqui. Ó, tem essa tabela. Daí, tá na aula de hoje. Daí, P e não P implica A e não P implica A são o quê? Equivalentes. Por que elas são equivalentes? Por quê? Porque se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Se uma é falsa, a outra é falsa. Então elas são equivalentes. Ou seja, P, não estranho que eu vou colocar aqui. Ou seja, P, se e somente se, P, se somente se, não P implica A. Elas são equivalentes. Ou seja, mostrar, dizemos que elas são equivalentes, ou P se somente se que, ou P equivalente a que, se isso aqui é uma verdadeira. Tá certo? Tá? Aí, outro exercício. Sejam P e Q proposições e há uma proposição falsa. Tá certo? Tá? Eu não vou botar nem exercício. Eu vou botar um daí. Tá? Sejam P e Q proposições e há uma proposição falsa. Do exercício anterior, segue que P implica Q e isso aqui é a minha proposição. A minha proposição e a sua negação. Quem é a negação disso? Quem é? Não. Que? Não. Qual é a negação de P implica Q? P e não Q. Implica A. São o quê? Equivalentes. Ou seja, essas duas têm é a mesma coisa, ó. Se eu provei esse aqui está automaticamente provado. Porque uma proposição e a sua negação implica A, onde A é falsa, elas são o quê? Equivalentes.
Elas têm o mesmo valor lógico. Então, esta proposição e a negação dela, essa proposição é uma implicação. E a negação dela implica A são o quê? Equivalentes. Quem a negação de P implica quê? P e não Q. Tá? Implicar. Como A aqui é uma proposição sabidamente falsa, é interessante você... Tá aí, esse exemplo é também chamado demonstração por absurdo. É você demonstrar por absurdo uma implicação. Então, quais são as possibilidades que você tem de mostrar que uma implicação é verdadeira? Quais são? Essencialmente, é a prova direta. Qual é a prova direta? Parte da veracidade de P e chega aonde? Na veracidade de Q. Isso é a prova direta. Aí você diz, não, pessoal, tem outras. Mostrar que P é falso. Na prática, não vai rolar, viu? Não vai rolar, tá? Vou mostrar que Q é verdadeira. Não vai rolar, tá? O interessante é isso. Você faz a prova direta. Qual é a prova direta? Parte da veracidade de P e chega na veracidade de Q. Mas você não consegue. Por alguma limitação, você não consegue. É difícil, é complicado. Mas aí, você tenta o quê? Tenta provar o quê? A veracidade da contrapositiva. Por prova direta. Você mostra que a veracidade da negação de Q é suficiente para a veracidade da negação de P. Mas você também não consegue. Fica difícil. Você tenta de um jeito, tenta do outro. Qual é a opção que sobra? Qual é? Mostrar que isso aqui é verdade. Mostrar que esta implicação P e o Q e não Q implica A, onde A é uma proposição falsa, você demonstra que isso é verdade. Tá? Você mostra que isso é verdade. Guarda isso aqui, que isso aqui eu vou usar, é o pau que rola aqui, tá certo? No cálculo. A gente faz... Aí, por isso é que eu ensino como é que você nega o quê? Nega proposições. Porque quem é a negação disso? Quem é? É isso. Tá? É isso. Agora, quando você tem uma composição de proposições que ela é falsa, independente de quem sejam as componentes, você diz que essa composição é uma tautologia. O que é uma tautologia? É uma combinação de proposições que ela é falsa, quaisquer que sejam as proposições envolvidas. Tá? Hã? Então. Exemplo. Verdadeiro. Eu disse falso, foi? Não, é verdadeiro. Tá certo? Isso daí é a chave de falência. Não é isso que eu falei. Falei o seguinte: se você pega uma proposição, tá certo? P ou não P. Qual o valor disso? Isso é verdadeiro. Isso aqui não é uma composição? Não é? Isso aqui é verdadeiro. É V, qualquer que seja P. Qualquer que seja P. Não há como isso aqui ser falso, tá? Porque se P é falso, não P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, não P é falso. Ou seja, isso aqui é o que nós chamamos de tautologia. O que é uma tautologia? É uma proposição composta que ela é sempre
verdadeira. Ela é verdadeira, é uma composição de proposições que ela é verdadeira, independente dos valores lógicos das suas componentes.